Olá, vamos passar então para a parte B do nosso caderno 1 do Exame de Língua Portuguesa de 2013, onde é apresentado mais um texto. Portanto, vamos lê-lo com bastante atenção, conforme fizemos para o texto da parte A. E diz assim: lê o texto e, em caso de necessidade, consulta o vocabulário apresentado. Longe, lá longe no mar alto, a água é tão azul como as pétalas da mais bela centáurea e tão límpida como o vidro mais transparente. Mas é profunda, muito profunda, tão profunda que nenhuma âncora jamais lá chegou. Nessas profundezas vivia o povo das águas. Não se deve pensar, nem por um único momento, que lá embaixo não há nada senão areia branca. Não, a verdade é que crescem aí as mais maravilhosas árvores e plantas, com caules e folhas tão frágeis e sensíveis que ondulam com o mais leve movimento das águas, como criaturas animadas de vida. Toda a espécie de peixes, grandes e pequenos, desliza por entre os ramos, como aves voando pelo ar. No sítio mais profundo fica o palácio do rei. As paredes são de coral e as compridas janelas pontiagudas são do âmbar mais transparente, enquanto o telhado é feito de conchas e ostras, que abrem e fecham com as ondas. O rei era viúvo há muitos anos e a rainha-mãe é que governava a casa. Era uma senhora idosa e muito sensata, embora demasiado orgulhosa da sua posição real, pelo que usava sempre 12 ostras na cauda, ao passo que às outras pessoas da realeza só era permitido usar 6. Mas ela merecia um tratamento especial, porque cuidava das princesinhas suas netas. Eram 6, todas belas, mas a mais nova era a mais bela de todas. A sua pele era como uma pétala de rosa, lisa e sedosa, e os seus olhos eram tão azuis como o lago mais profundo. Mas, tal como as outras, não tinha pés. O seu corpo terminava numa cauda de peixe. Durante todo o dia, ela e as suas irmãs brincavam no palácio, saindo e entrando das enormes salas, onde cresciam flores marinhas nas paredes. Fora do palácio havia um grande jardim com árvores vermelhas, como o fogo e azuis como o mar. Mas cada uma das princesinhas tinha uma pequena parcela de jardim que ela própria cultivava, como queria. Uma deu ao seu canteiro a forma de uma baleia, outra a de uma sereia, mas a mais nova desenhou o seu canteiro em círculo, como o sol, e as únicas flores que lá plantou eram como pequenos sóis, com o mesmo brilho e a mesma cor. Era uma criança estranha, calada e pensativa. Enquanto as outras irmãs decoravam os seus canteiros com várias coisas provenientes de navios afundados, o único ornamento que ela escolheu foi uma bela escultura de mármore, apresentando um lindo rapazinho, feita de pedra branca e proveniente também de um naufrágio. Ao lado do rapazinho de mármore, plantou uma roseira, que parecia um salgueiro chorão, a qual cresceu rapidamente, até que os seus ramos se curvavam sob a figura de pedra, tocando na areia azul do fundo. Nada dava maior prazer à princesinha do que ouvir falar do longínquo mundo dos seres humanos. Pedia à velha avó que lhe contasse tudo o que sabia sobre navios e cidades, pessoas e animais. Achava estranho e maravilhoso que as flores na terra tivessem cheiro, porque as do mar não cheiravam a nada. Assim que fizerem 15 anos, disse a avó às suas netas, podem ir até à superfície, sentar-se nas rochas ao luar e ver os grandes navios que passam lá em cima. Se tiverem coragem suficiente, até poderão ver bosques e cidades.
Este texto é da autoria de Hans Christian Andersen, foi retirado do livro A Sereiazinha, foi traduzido por Ribeiro da Fonseca, segunda edição, Porto, Edições, Afrontamento 2009. Temos aqui o vocabulário necessário caso tenha havido dúvidas e, portanto, vamos então passar às questões. Responda às questões que se seguem de acordo com as orientações que te são dadas. Portanto, pergunta número 4 da parte B do nosso caderno 1. Assinala com X de 4.1 a 4.3 a única opção que completa cada frase de acordo com o sentido do texto. E 4.1 diz o seguinte: o texto que acabaste de ler é uma notícia sobre algum acontecimento passado no fundo do mar, um relato de uma exploração científica realizada no fundo do mar, uma narrativa cheia de fantasia passada no fundo do mar, ou um conto sobre o canto das sereias que vivem no fundo do mar. Portanto, vamos lá ver. A primeira fala acerca de uma notícia. Conforme nós vimos, este texto foi retirado de um livro. Os livros não trazem notícias, portanto não pode ser a primeira opção. A segunda opção diz um relato de uma exploração científica realizada ao fundo do mar. Para ser uma exploração científica, no texto tinha que falar de cientistas e da maneira como eles exploraram o mar, conforme nós vimos no primeiro texto que foi apresentado. Nada disso nos é indicado no texto. Vamos ver a terceira opção. Uma narrativa cheia de fantasia passada no fundo do mar. Bem, este excerto foi retirado no livro, portanto, pode muito bem ser uma narrativa com fantasia passada no fundo do mar. Fantasia, porque nós não sabemos se as sereias existem mesmo. Portanto, é algo que é fantasiado pelos seres humanos. Vamos deixar esta de parte. Talvez seja esta a correta, mas vamos ler a última. Um conto sobre o canto das sereias que vivem no fundo do mar. Ora, vamos lá ver. Será que no texto nos fala alguma coisa sobre o canto das sereias? A forma como elas cantavam? Não fala, pois não? Portanto, a alternativa correta para a 4.1 seria então a terceira alternativa. E vamos assinalar aqui na nossa folha. Portanto, 4.1, pomos então um relato. Peço desculpa, uma narrativa. Estava a ver mal. É preciso estarem atentos, não estejam desconcentrados para copiar o que de facto está correto. Portanto, uma narrativa cheia de fantasia passada no fundo do mar. Quatro ponto dois. O primeiro parágrafo do texto, linha 1 a 4, o que é que nos indica? Refere acontecimentos, indica o momento da ação, descreve o espaço da ação ou caracteriza as personagens. Vamos reler o primeiro parágrafo. Então diz: longe, lá longe, no mar alto, a água é tão azul como as pétalas da mais bela centáurea, e tão límpida como o vidro mais transparente. Mas é profunda, muito profunda, tão profunda, que nenhuma âncora jamais lá chegou. Nessas profundezas vivia o povo das águas. Portanto, qual será a alternativa mais correta? Indica-os ou refere os acontecimentos, indica o momento da ação, descreve o espaço da ação ou caracteriza as personagens. Tudo o que fala no primeiro parágrafo é dizer como é que era, onde é que se passa a ação, como é que era esse local. Portanto, a alternativa correta é a terceira, ou seja, descreve o espaço da ação.
E vamos colocar na nossa folha 4.2, descreve o espaço da ação. Vamos passar então para a pergunta 4.3. A princesa mais nova era curiosa, porque gostava de ouvir as histórias que a avó contava? Hábil, porque fazia belos colares com as pérolas das ostras? Corajosa, porque tinha subido à superfície para ver os grandes navios? Ou era tímida, porque se escondia nas grutas junto dos peixes e das algas? Vamos ver então caso a caso. Curiosa, porque gostava de ouvir as histórias da avó, ou melhor, as histórias que a avó contava. Isto é verdade, isto diz no texto, certo? No último, quase para o fim. Vamos ver as outras. Hábil porque fazia belos colares com as pérolas das ostras. Isto não nos é indicado em nenhuma parte do texto. Corajosa porque tinha subido à superfície para ver os grandes navios. Vamos lá ver. Ela tinha de facto ido a grandes navios, mas só os que estavam afundados, ou seja, nunca chegou a ir à superfície das águas, porque, como a avó diz, só quando tiverem 15 anos. E ela ainda não tinha 15 anos, portanto não pode ser esta alternativa. Ou era tímida porque se escondia nas grutas junto dos peixes e das algas. Isto não é mencionado em nenhuma parte do texto. Portanto, a resposta correta é curiosa porque gostava de ouvir as histórias que a avó contava. 4.3 então. Curiosa porque gostava de ouvir as histórias que a avó contava. Vamos passar então ao exercício seguinte. Que diz assim: a rainha-mãe é apresentada como uma personagem muito orgulhosa. Transcreve a expressão que refere o modo como a rainha-mãe mostrava aos outros essa característica. Então vamos aqui ao nosso texto ver onde fala da rainha-mãe. Começa a falar aqui. A rainha-mãe é que lhe governava a casa. Era uma senhora idosa e muito sensata, embora demasiado orgulhosa da sua posição real, pelo que usava sempre 12 ostras na cauda, ao passo que às outras pessoas da realeza só era permitido usar 6. Portanto, aqui onde diz que ela mostrava o seu orgulho, era pelo facto de usar sempre 12 ostras na cauda, enquanto que as outras pessoas só podiam usar 6. Portanto, ela achava que era mais importante que os outros e, portanto, podia usar mais ostras do que os outros. Portanto, a sugestão de resposta para a pergunta 5 aqui está. E como vamos transcrever do texto, abrir aspas, certo? Reticências, e vamos escrever: usava sempre 12 ostras na cauda. Vírgula, cauda, vírgula, ao passo que às outras pessoas da realeza só era permitido usar 6. Ponto final. Fechar aspas. Pergunta seguinte.
Portanto, pergunta número 6. No quarto parágrafo, ou seja, nas linhas 19 a 24, a princesa mais nova é descrita como sendo especialmente bela. Completa a frase seguinte com uma expressão retirada do texto. A cor dos olhos da princesa é comparada a um elemento da natureza. E qual é? Vamos então às linhas 19 a 24, ver como é que eram os olhos da princesa. Portanto, 19 a 24. A mais nova era a mais bela de todas. A sua pele era como uma pétala de rosa, lisa e sedosa, e os seus olhos eram tão azuis como o lago mais profundo. Portanto, o elemento da natureza é o lago mais profundo. Vamos então escrever isso na nossa resposta, ou na nossa folha de respostas. Vamos então retirar o que está aqui a mais. Vocês no vosso teste vão poder responder na própria folha de teste, portanto não vão ter este incómodo de ter que andar a escrever noutra folha. Isto aqui serve apenas para vos mostrar como é que as respostas devem ser dadas. Há que ter em conta que só temos 50 minutos para fazer o caderno 1, com mais 20 de tolerância. Portanto, convém que sejamos rápidos nas nossas respostas. Apesar que temos que ser rápidos, mas ler as coisas com muita atenção. Dar sempre prioridade ao que sabemos fazer e não ficarmos parados à espera da resposta do que não sabemos. Para isso, mais vale avançar e depois, no fim, se houver tempo, voltar e ver o que ainda falta. Portanto, pergunta número 5. Vamos então voltar a ver o que é que nos pedia. Número 6. A cor dos olhos da princesa é comparada a um elemento da natureza, que é o lago mais profundo. Então vamos colocar aqui 6, entre aspas, o lago mais profundo. Vamos então passar para a pergunta número 7. As formas que duas das irmãs da princesa mais nova escolheram para os seus canteiros revelam um gosto por seres marinhos. Justifica a opção. Ou melhor, justifica esta afirmação. Porque é que duas das irmãs gostavam de seres marinhos através dos seus canteiros? Vamos então ver ao texto onde faz referência a isso. Então, fora do palácio havia um grande jardim com árvores vermelhas como o fogo e azuis como o mar. Cada uma das princesinhas tinha uma pequena parcela de jardim que ela própria cultivava como queria. Uma deu ao seu canteiro a forma de uma baleia e a outra a forma de uma sereia. Portanto, é pedido que justifique isto com uma afirmação relacionada com o conteúdo do texto. Portanto, temos que apresentar um texto coerente, simples e claro, contendo essa justificação. Há que terem atenção que a correção gramatical e a ortográfica, portanto, não escrever com erros. Portanto, uma resposta completa a esta pergunta poderia ser deste género. Portanto, pergunta número 7. As duas irmãs da princesa mais nova
gostam de seres marinhos? Vírgula. Por isso, escolheram formas de uma baleia e de uma sereia para os seus canteiros. Ok? Vamos passar então à próxima pergunta. Vamos passar para a pergunta número 8. A princesa mais nova mostrou que era diferente das suas irmãs, ao desenhar o canteiro em forma de círculo como o sol, e ao escolher uma escultura representando um lindo rapazinho. Indica os motivos da escolha da princesa mais nova e justifica a tua resposta com base no texto. Portanto, de acordo com o sentido do texto, devemos então apresentar os motivos da escolha da princesa mais nova relativamente à forma do seu canteiro, que neste caso, conforme nos lembramos, era em forma de círculo como o sol, e a utilização da escultura representando um lindo rapazinho. O texto não apresenta de forma direta esses motivos. Portanto, devemos reler o texto e encontrar alguns aspectos que possam justificar estas escolhas. E há que terem atenção à correção gramatical, novamente, e à ortografia. Portanto, vamos ver no texto. Mas a mais nova desenhou o seu canteiro em círculo, como o sol. E as únicas flores que lá plantou eram como pequenos sóis, com o brilho e a mesma cor. Era uma criança estranha, calada e pensativa. Enquanto as outras irmãs decoravam os canteiros com várias coisas provenientes de navios afundados, o único ornamento que ela escolheu foi uma bela escultura de mármore representando um lindo rapazito que ela tinha, feita de pedra branca e proveniente também de um naufrágio. Ao lado do rapazinho de mármore plantou uma roseira que parecia um salgueiro chorão, a qual cresceu rapidamente até que os seus ramos se curvavam sob a figura de pedra, tocando na areia azul do fundo. Ela também gostava muito era de ouvir histórias sobre o mundo dos seres humanos. Portanto, uma proposta para a resposta a esta pergunta seria: a escolha da princesa mais nova deve-se ao facto de ela gostar de tudo o que era diferente do seu mundo, ou seja, tudo que tivesse a ver com o mundo dos humanos, porque ela sentia um grande fascínio. Por essa razão, escolheu um canteiro em forma de sol e resolveu enfeitá-lo com um elemento do mundo dos humanos, a estátua do rapazinho. Portanto, vamos escrever a nossa resposta. Vamos só apagar isto. Portanto, resposta à pergunta 8. A princesa era fascinada pelo mundo dos humanos, vírgula.
Por isso, colocou nos seus canteiros elementos do mundo dos humanos, como o sol, as flores e a estátua do rapazinho. Ok? Vamos então para a última pergunta desta parte B do caderno 1 do exame de língua portuguesa, que é a pergunta 9. No último parágrafo do texto, as linhas 42 a 44, a avó comunica às suas netas as condições necessárias para no futuro poderem realizar determinadas ações. Indica a primeira condição necessária e uma das ações que as princesas poderão realizar. Condição é dizer se isto ou aquilo, se fizeres qualquer coisa, poderás fazer uma determinada ação. Portanto, vamos ver no último parágrafo o que é que nos é dito. Assim que fizerem 15 anos, disse a avó às suas netas, podem ir até à superfície, sentar-se nas rochas, ao luar, e ver os grandes navios que passam lá em cima. Se tiverem coragem suficiente, até poderão ver bosques e cidades. Então, aqui a condição é assim que fizerem 15 anos e a ação é poderem ir até à superfície. Portanto, vamos colocar a nossa resposta, apagar a anterior, nunca se esqueçam de dar respostas completas no vosso teste, porque desconta o que tiverem completo. Portanto, pensem bem antes de responder. Mas não se esqueçam nunca que têm que ter o tempo necessário para responder a todas as perguntas. Mas isso não invalida que possam responder de forma correta a todas elas. Portanto, resposta número 9. Então, a condição é quando fizerem 15 anos. E a ação que lhes é prometida é poderem ir à superfície, ver os navios, o luar, os bosques e as cidades. E assim terminamos a parte B do nosso caderno 1 e vamos passar então ao nosso caderno 2 no próximo vídeo.